né, pela confiança e dizer ao novo senador Alfredo Nascimento que quase que ele já assume em definitiva a minha vaga hoje. Porque eu passei tão mal essa noite, peguei uma hérnia de disco e irradia no braço, eu tive que tomar um frontal, praticamente não dormi. Pois é, mas eu tive que dormir com a coleira essa noite e praticamente ouvindo do médico agora. Tomei um frontal e assim, fiquei completamente zonzo, né? Cheguei até um pouquinho atrasado, vocês me desculpem, né? Que eu não estou realmente passando muito bem, mas eu agradeço aos nobres colegas pela confiança. Na verdade, eu vim aqui foi aprender. Estou substituindo um senador realmente que tem uma grande experiência, que é o nobre senador Eduardo Braga, né? Vocês têm uma vasta experiência na área, né? Eu vou procurar, obviamente, aprender com os senhores que têm muito mais experiência do que eu, mas eu tenho certeza que juntos, né, a gente vai procurar fazer um trabalho aqui, né? Nós vamos procurar realmente honrar esse cargo que vocês nos confiaram, juntamente com o nosso vice, o nobre senador Alfredo Nascimento, que também tem, obviamente, uma vasta experiência na área, né, Alfredo? E juntos, eu tenho certeza que com a colaboração de vocês, a gente vai fazer um trabalho aqui à altura dessa comissão. Mas eu quero primeiramente registrar o meu reconhecimento se impõe pela importância estratégica dessa comissão. O desenvolvimento científico e tecnológico, a comunicação instantânea e a crescente utilização da informática são condições fundamentais para o crescimento econômico e para o desenvolvimento social. Da mesma forma, ressalto a responsabilidade e a honra de substituir nessa presidência o senador Eduardo Braga, nosso líder do governo e um especialista na área de ciência e tecnologia. Teremos pela frente uma agenda de muito trabalho, mas também a oportunidade de contribuir para a adoção de políticas públicas que permitam aumentar nossa competitividade e construir um modelo de desenvolvimento sustentável. Embora os trabalhos da CCT abranjam um leque de assuntos, proponho que nossa agenda de atividades priorize duas grandes vertentes: as políticas públicas e os empreendimentos na área de comunicações, com destaque para as propostas de massificação do acesso à internet em banda larga e o setor de ciência e tecnologia, com ênfase na análise do Código Nacional de Ciência, Tecnologia e também de Inovação. O debate em relação à internet deve atingir seu clímax ainda esse ano. O projeto que cria o Marco Civil da Internet está tramitando na Câmara dos Deputados e deve chegar ao Senado em breve. Esse debate é importante, pois existe um descompasso entre a legislação vigente e a realidade do mercado. Precisamos responder ao desafio da universalização dos serviços da banda larga. Precisamos também colaborar para a solução dos conflitos de interesse entre provedores de conteúdo e prestadores de serviço de telecomunicações, mas sem perdermos o foco no lado geralmente esquecido dessa discussão, que são os usuários. Devemos também nos preocupar, certamente, com a questão do incremento da velocidade da rede, que em nosso país é muito inferior aos padrões dos países desenvolvidos. Esse aspecto é importante também para os grandes eventos que sediaremos em breve e fundamental para o desempenho da economia nacional. O fim do sinal analógico na TV aberta é outro assunto que estará em pauta. Caros colegas, investimentos em tecnologia têm retorno garantido. No Brasil, o desafio consiste em transformar o conhecimento científico em avanços tecnológicos. A Comissão de Ciência e Tecnologia tem a oportunidade e o dever de se debruçar sobre o tema e oferecer contribuições. Debateremos aqui
vários projetos relacionados com inovações e desenvolvimento tecnológico, com destaque para o Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. O PLS número 619 de 2011, do senador Eduardo Braga, que apreciaremos em caráter terminativo. Quero lembrar ainda o PLS número 547 de 2011, do senador Lindenberg Faria, que busca aprimorar o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O PLS número 221 de 2011, do nobre colega senador Rodrigo Lindenberg, que institui o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria Espacial. Esses, meus caros colegas, são alguns dos temas com os quais nos ocuparemos sem que nos esqueçamos de outra missão fundamental, que é a apreciação das concessões de rádio e TV, que exige o quórum qualificado. Conto com a participação de Vossas Excelências. E queria propor também o novo horário para as nossas reuniões, que seria nas terças-feiras, às 9 horas. Né? Se vocês estiverem de acordo, para a gente mudar esse horário, eu acho que terça-feira seria um horário bom para que a gente faça as nossas reuniões. Se vocês estiverem de acordo, eu proponho essas mudanças. No mais, é agradecer a vocês a confiança e fazer um apelo a vocês, para que a gente consiga realmente esses quóruns, né? E muito obrigado a vocês. Se alguém quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Pois não. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, senador. Senhor presidente, apenas para poder cumprimentar Vossa Excelência pela eleição nesta importante comissão do Senado da República, comissão essa que eu tive a oportunidade de presidir nos últimos 2 anos, onde tivemos uma grande parceria com o ministro das Telecomunicações, bem como com o ministro da Ciência e Tecnologia. Quero, portanto, cumprimentar Vossa Excelência. Ao mesmo tempo, cumprimentar o vice-presidente eleito, o senador Alfredo Nascimento, do nosso Estado, e cumprimentar a todos os funcionários desta comissão que, sempre com muita dedicação, sobre a coordenação da nossa secretária da comissão, a doutora Egli, sempre foram extremamente participativos. Creio que fizemos vários avanços, como Vossa Excelência ainda há pouco mencionou. A participação tanto do senador Walter Pinheiro como do senador Edson Lobão Filho tem sido sempre construtiva nesse sentido. Vejo a presença do senador João Alberto aqui na eleição de Vossa Excelência, portanto, eu não tenho a menor dúvida de que, a exemplo do que aconteceu na gestão de Flecha Ribeiro e que aconteceu ao longo da nossa gestão, Vossa Excelência e o senador Alfredo Nascimento, do meu Estado, inclusive, haverão de desenvolver aqui nesta comissão importantes ações para o fortalecimento das comunicações, para o fortalecimento da infraestrutura de dados, que é indispensável numa economia moderna, bem como os avanços na ciência e tecnologia. Um país que pretende ser ponta competitiva no mundo globalizado e numa economia dinâmica como o do mundo moderno, não pode prescindir de ciência e tecnologia. Não é à toa que o Brasil Sem Fronteira, uma iniciativa do governo da presidenta Dilma, tem sido uma das grandes esperanças dos jovens brasileiros e também da sociedade brasileira como um todo. Portanto, para cumprimentar Vossa Excelência, desejar muito êxito e muito sucesso nesta comissão, agradecer mais uma vez a parceria com todos os nossos senadores e senadoras nesta comissão, agradecer mais uma vez aos companheiros desta comissão por todo o trabalho conjunto que realizamos, a consultoria da Casa, que sempre esteve presente, a todos que nos ajudaram, e desejar tanto a Vossa Excelência quanto ao senador Alfredo Nascimento muito sucesso e muitas conquistas para o nosso país e para o nosso povo. Muito obrigado. Presidente, eu gostaria de agradecer aos meus pares pela condução à vice-presidência dessa comissão. Me junto a Vossa Excelência na proposta apresentada
E digo que a nossa maior dificuldade é substituir o senador Eduardo Braga. Pela sua competência, pelo seu preparo, pelo profundo conhecimento que tem da área de ciência e tecnologia, nós já entramos em desvantagem, né, Zé? Porque nós vamos ter que trabalhar em dobro para conseguirmos alcançar a capacidade que tem o senador Eduardo Braga. Então, eu quero agradecer aos meus pares e dizer que me somo ao Zezé Perrella para juntos executarmos um trabalho. Senhor presidente. Pois não, senador. Eu, antes de mais nada, gostaria de parabenizar Vossa Excelência e nosso querido senador Alfredo Nascimento por mais esse desafio que agora se avizinha na vida de Vossas Excelências. Não posso deixar de parabenizar o senador Eduardo Braga pela gestão espetacular que fez nesta comissão durante 2 anos e tenho a confiança e a certeza que, com a energia de Vossa Excelência e a experiência impressionante do senador Alfredo Nascimento, Vossas Excelências conseguirão fazer dessa comissão uma importante comissão na defesa e no debate dos grandes temas na área de ciência e tecnologia. É importante registrar que não se deve cair na tentação nesta comissão em se aprofundar demais na avaliação de rádios e de concessões de rádio e televisão. Essa comissão tem a responsabilidade de discutir temas fundamentais para a nossa sociedade, como, por exemplo, a pesquisa científica, que hoje o Brasil é extremamente deficitário. É preciso aqui que essa comissão dê sua contribuição para que o Brasil possa ingressar nos países de primeiro mundo e ter o mesmo nível de investimento em pesquisa que tem os países de primeiro mundo. Aqui também vai ser debatida a questão toda, não só de rádio e televisão, mas de comunicação. A telefonia hoje no Brasil é um sistema altamente deficitário e ineficiente, e a população toda sofre com isso. Nós perdemos até competitividade com essa falta de eficiência na transmissão de dados e de voz. Cabe a Vossa Excelência trazer a esta comissão os responsáveis por esse serviço hoje, que é deficitário no nosso país, para que se promovam as soluções, para que a gente consiga atingir um nível de excelência tal qual é hoje nos Estados Unidos e na Europa. Então, não podia deixar de registrar a confiança no trabalho de Vossa Excelência para levar adiante o trabalho do senador Eduardo Braga e que a gente possa contribuir um pouco mais para o nosso país. Pois não, senador Walter Pinheiro. Senador Zezé Perrella e o senador Alfredo, eu acredito que esse é um posto que aí tanto o senador Eduardo Braga quanto o senador Ginho, o senador Lobão, que teve a oportunidade de, durante esse período, estar conosco, portanto, são testemunhos da importância dessa comissão. A comissão viveu um período agora recente, sob a condução do senador Eduardo Braga, de grandes contribuições no setor de ciência e tecnologia. Nós que até tivemos a oportunidade aqui de ver o Ministério ser repaginado do ponto de vista, inclusive, dos seus desafios, suas tarefas, a ousadia, né, sob a condução ali no início do ministro Aloysio Mercadante, que hoje está na educação, e, ao mesmo tempo, a comissão, que, bem conduzida, ela abriu principalmente os debates dos temas mais polêmicos e mais incidentes. A gente vive, senador Lobão, uma contradição inusitada na área, principalmente de telefonia móvel. O país hoje tem mais que o dobro do acesso à internet pela telefonia móvel do que o que seria o chamado acesso utilizando as estruturas de redes e não a estrutura de rede móvel ou 3G, como todo mundo conhece. Nós vivemos uma outra grande contradição nisso, é que apesar desse grande volume, nós ainda temos uma baixa cobertura. Apesar desse grande volume de processamento aí de informações, o sinal ainda deixa muito a desejar, ou seja, a qualidade do serviço apresentado é uma qualidade ainda questionada em diversos lugares. E ainda tem outras contradições. O país hoje tem mais de 260 milhões de usuários nessa área, portanto, mais, senador Alberto, usuários de celular do que habitantes.
e a gente não consegue manter um nível de serviços dentro do que é o padrão, inclusive, senador Eduardo, que cabe a essas empresas. Todas elas são operadores mundiais. Mesmo a Oi, hoje tem uma parceria mundial. Nós estamos falando de players que têm a sua estrutura de, como eles costumam chamar de I+D, né, num patamar extremamente avançado. Nós saímos agora de um congresso mundial em Barcelona, onde ninguém discute mais equipamento, ninguém discute mais nada dessa estrutura física ou de hardware. A questão é exatamente como é que você utiliza esse desenvolvimento, os aplicativos, como é que isso chega na vida das pessoas e cada vez mais numa velocidade estonteante e com uma proeza, senador Alfredo. É que nós agora não precisamos mais esperar que as coisas aconteçam lá fora para poder a gente ter acesso. Então isso está sendo possível você disponibilizar no mesmo tempo em todos os cantos, inclusive na nossa Amazônia. Mas, em compensação, ainda que disponibilizado, isso não consegue chegar por essas contradições, ou seja, você tem aí uma necessidade de reformular todo esse cenário de cobertura, o debate sobre a questão do espectro de frequência no Brasil, que começou atravessado, começou errado, a instalação das antenas, aliás, essa comissão, inclusive, já aprovou um projeto que trata dessa questão de antenas, para você atender a esse novo cenário. Então, nós estamos diante de um desafio para esse próximo período, que é, inclusive, de uma vez por todas, colocar comunicações como insumo básico para o desenvolvimento econômico, senador Perrella. Eu me lembro que, num passado bem recente, você não fazia, senador Alfredo, nenhum tipo de projeto e planejamento sem levar em consideração a energia. Não era questão central. Nós precisamos entender que comunicações é isso também. Assim como estrada, como energia, né, como porto, centro de logística, telecomunicações é um ponto central na estrutura de desenvolvimento econômico. Nós estamos falando de um setor hoje no país que movimenta mais de 160 bilhões de reais. É mais do que o nosso orçamento, senador Alberto, para 2012, o que foi 2012. Se considerarmos, por exemplo, que dentro desse orçamento nós tínhamos ali 78 bilhões de Petrobras, mais um restante das outras estatais que completava ali algo em torno de 105 bilhões. Então nós estamos falando de algo que é muito maior. No entanto, não entra na ordem do dia. É tratado, às vezes, ainda como um bibelô, algo que o desenvolvimento, o acesso. Então, eu acho que é importante que a comissão ela entre nesse debate. Por exemplo, para a questão do desenvolvimento econômico nosso, isso é vital. Isso faz parte hoje da estrutura de trabalho. Isso faz parte do desenvolvimento local, em cada canto no país. Para chegar no interior do Maranhão, é para chegar, inclusive, na internet da carroça ou é para chegar levando as condições, transmissão de imagem, resolver o problema do acesso a determinados médicos especialistas, orientar os agricultores, passar informações de defesa civil, criar um ambiente, inclusive, de serviços públicos, teleeducação, telemedicina. Então você tem todo um cenário que o mundo inteiro experimenta e a gente vai vendo experiência, senador Alberto, aqui, ali e acolá. Agora, dia 15 de março, por exemplo, nós vamos para o interior da Bahia, na cidade de Cabralha, para ver mais uma experiência utilizando tecnologia com os pescadores. Mas isso não pode ser um negócio, sabe, pontual. Não pode ser uma experiência ali para você, inclusive, colocar isso como uma grande coisa. Estamos fazendo no Brasil pescando em rede, usando tecnologia. Isso tem que estar na vida das pessoas. Então, acho que é importante. Zezé Perrella assume a comissão no momento desse desafio. Tá? No desafio, inclusive, da gente ajudar no crescimento da economia, interferir no PIB e usar isso como uma peça fundamental para o país se desenvolver. Tanto no aspecto dessas ferramentas e, principalmente, quanto no aspecto da ciência e tecnologia. Nós precisamos avançar muito para que esse país continue prospectando, para que esse país continue produzindo ciência, tecnologia, conhecimento e que a gente consiga fazer um negocinho que é muito prático. A ciência está aqui, ó, senador Zezé Perrella, ó. Só que tem uns que vão lá, pegam isso e aplicam e transformam em ciência aplicada, em tecnologia. Nós precisamos, inclusive, cada vez mais intensificar a nossa participação. Nós não vamos inventar a roda, mas não dá também para a gente ficar agora achando que nós vamos ficar
andando de carroça, nem tampouco andando para trás. Está na hora da gente entrar exatamente nessa estrada do conhecimento, nessa estrada da informação e, principalmente, na estrada do desenvolvimento. Estamos firmes, vou estar junto com Vossa Excelência aqui. Se Vossa Excelência quiser mudar para terça-feira, às 9 horas da manhã, farei todo o esforço para estar aqui terça-feira. Eu até tinha sugerido que fosse na quinta, que a gente teria a manhã inteira, mas aí se mudar, tranquilamente, às 11 horas eu tenho, 10h30, 11 horas, tem a Comissão de Assuntos Econômicos, mas do ponto de vista da minha atuação principal, quero dizer a Vossa Excelência não só vai contar comigo, como isso aqui é a principal atuação, inclusive, da minha vida profissional e também do mandato que eu tenho a honra de representar. Senador Walter Pinheiro, eu diria para Vossa Excelência que a sua participação aqui ela é imprescindível, não é só fundamental, é imprescindível, até pelo conhecimento de Vossa Excelência. Né? Terça-feira eu acho que eu conversei informalmente com vários senadores, a maioria acha que a terça-feira seria uma data mais interessante, mas vamos conversar também pessoalmente. Eu diria que a sua participação é fundamental, pelo seu conhecimento, não é? Eu tive a audácia, obviamente, de aceitar esse desafio, não é? Vou aprender, obviamente, com os senhores, porque todos os membros que aqui estão já participam há mais tempo. O conhecimento técnico e a experiência de Vossa Excelência é muito maior do que a minha, obviamente. Eu vim aqui muito mais para aprender, não é? Então, a decisão da maioria, obviamente, eu vou acompanhar, não é? Fica aqui a terça-feira apenas como uma sugestão. Conversei bastante tempo com o senador Lobão, né? Ele também achava a data de terça-feira uma data interessante, mas obviamente vamos conversar mais, claro, né? E fica aí apenas presidente, como eu sugestão. acho que essa iniciativa de conversar com os membros dessa comissão é extremamente importante. Mas cabe aqui ressaltar que na terça-feira, senador Walter Pinheiro, essa comissão terá a oportunidade de estar presente na TV Senado. Então, todos os debates e discussões feitas aqui terão a oportunidade de estar presentes também nesse importante veículo que leva para todos os lares brasileiros. Se permanecermos nessa data de hoje, irá confrontar com a CI, e a CI tem a prevalência sobre esse horário. Então, eu acho que é acertado. É claro que deve, inclusive, levar em consideração a possibilidade de quinta, conversando com os outros senadores. Mas, de minha parte, na terça-feira, eu estarei sempre aqui presente nas reuniões da CCT. E eu gostaria também, senadora Lobão, senador Walter e todos os senhores que participam, que me desse, obviamente, uma sugestão de pauta, não é? Eu tenho por hábito, em todas as minhas atividades, né, de levar a coisa, né, assim, ouvindo muito, né? Sou muito mais de ouvir do que de falar, que me desse, obviamente, até porque os senhores têm muito mais experiência do que eu, que me desse aí uma sugestão de pauta, estarei sempre aberto para ouvi-los, não é? E gostaria, nós estamos iniciando os nossos trabalhos agora, que me desse aí uma sugestão de pauta, estarei pronto aí a seguir o que vocês sugerirem. Então, nós estamos sugerindo aí terça-feira às 9 horas. Nada havendo mais a tratar, está encerrada a reunião. Parabéns, presidente. Terça-feira às 9 horas. Nós vamos distribuir aqui o relatório, né, do ano passado. Já foi. Obrigado, senhores.